vídeo, passar para vocês a nossa aula síntese 3, abordando alguns assuntos para terminar os temas e a teoria sobre a nossa disciplina nesse semestre, ok? Então vamos lá, vou compartilhar aqui. Então a nossa aula 3, nós vamos falar sobre promoção em vendas e vamos dar uma pequena passada em geografia de mercado também, itens previstos aí no nosso programa, né? Então vamos lá, o que é promoção em vendas? Promoção em vendas é uma espécie de uma arte, tá? Onde a gente vai ter um apoio para as atividades de vendas, onde pessoas vão dar suporte material, suporte de serviços que alavancam a possibilidade das vendas. E isso muitas vezes no local, inclusive, da venda, ou desenvolvendo materiais para serem depois afixados em lojas, peças de suporte de produtos, uma série de outros artefatos, vamos dizer assim, de divulgação das vendas. Essa área também é considerado, também chamada de trade marketing, tá? Nas empresas aí mais de viés multinacional, e eu diria que podemos imaginar aí um triângulo. A ponta do triângulo seria a área de marketing, e a parte de marketing que vai fazer o comando tático estratégico, e embaixo os dois vértices inferiores do triângulo, num nós teríamos a área de vendas, né, que nós estamos trabalhando nessa disciplina, e do outro terceiro vértice do triângulo seria trade marketing ou promoção, a área de promoção, né? E conforme a gente vai vendo aí no slide, promoções em vendas, nós temos algumas técnicas, tá? Essas técnicas são muito interessantes do ponto de vista de efetividade em vendas. Então, quais são essas técnicas? Uma infinidade de possibilidades e que movimentam recursos fantásticos no mercado aí, e que a gente tem, todos nós temos bastante exemplos no dia a dia. Primeiro conjunto de ferramentas e técnicas seriam as ofertas, os descontos e as liquidações, né? Também podemos falar em remarcações, essas 4 primeiras que aparecem aqui nesse slide. Na verdade, são coisas muito parecidas, tá? Podemos considerar praticamente como sinônimos, mas uma liquidação é quando você tem, eventualmente, uma mudança de, por exemplo, de estação. Então, você tem uma liquidação daqueles produtos, daquelas roupas, por exemplo, de inverno, e começa a aportar as roupas de verão, né? E as roupas de outono e inverno são vendidas em promoções numa época de maior calor, vamos dizer assim. Isso é uma liquidação, né? Você elimina uma coleção, começa outra. As ofertas têm a ver com um rebaixamento de preço para, eventualmente, giro de estoque, eventualmente para se pensar numa experimentação, né? Os descontos é bem parecido com isso também, são percentuais sobre o preço de venda original, e as remarcações é quando existe uma mudança efetiva de preço por conta de alguns fatores sazonais, ou também por conta de mudanças
de consumo, mudanças de modelos, por exemplo, de impressoras, de computadores ou coisa desse tipo. Um outro item é a cuponagem. Também é um item de promoção em vendas e tem a ver, basicamente, com a questão dos cupons, né? A utilização de cupons. Então, veja, cuponagem, o exemplo mais comum, nós podemos dizer, é a utilização de você receber, por exemplo, num produto, um cupom que dá desconto para um outro produto, ou na próxima compra, né? E nos Estados Unidos, vamos dizer, onde é o paraíso da cuponagem, você tem, inclusive, revistas inteiras só de cupons, onde você pode ter incentivos de compras com um preço menor, né, em várias áreas, praticamente em todas as áreas. No Brasil, nós não somos tão, vamos dizer assim, usuários de cupons, né, se for comparar com os Estados Unidos. Gift packs são quando você tem uma empresa produtora, ela coloca mais de um produto seu fabricado por ela, né, ou produzido por ela, seja por terceiros ou por fábricas próprias, mas faz pacotes de produtos onde existe um brinde associado, mas geralmente da mesma marca desse fabricante. Então você pode ter eventualmente, sei lá, 3 pastas de dente e você ganhar de brinde uma escova, por exemplo, de dente, né? Ou um creme pós-barba que venha anexado o aparelho de barba, coisas desse tipo. Esse tipo de promoção é chamado de gift packs e envolve geralmente uma marca só, né? Os banded packs, que seriam na sequência nossa aqui, é a mesma coisa, só que são pacotes que são feitos dentro de uma loja e que, por força de mercado, o dono dessa loja ou a direção, né, a área comercial, identifica que pode juntar um produto com outro e aí de marcas diferentes, não necessariamente do mesmo produtor, para poder eventualmente gerar um estoque que se tenha, né? Por exemplo, eu lembro uma promoção que eu vi desse tipo num supermercado. Eles faziam o seguinte: se você comprasse 2 embalagens de cream cheese, você ganhava uma embalagem plástica para colocar frios. Então vejam, o cream cheese era de um fabricante A e aquele estojo para colocar frios era de um produtor B, completamente diferente. Mas essa foi uma promoção realizada no ponto de venda, unindo produtos que ele tenha lá dentro por interesses, por exemplo, por ter estoque de alguma coisa ou por querer promover algum produto especificamente. Então, esses pacotes são feitos nas lojas, o que difere do gift pack, que é feito na indústria, né? A promoção prêmio é quando você ganha algum tipo de objeto a partir da compra de um outro produto, pura e simplesmente, né? Não se configurando num pacote único, mas que você, ao comprar um produto, você recebe outro. As trocas também são promoções interessantes. Para dar um exemplo de trocas, talvez você já tenha visto isso. Você levar a sua impressora antiga num determinado ponto de venda e essa impressora tem um preço de recompra pela loja e você compra um produto novo da marca X, né? Então, independente do estado da impressora, ela entra em processo de troca, dando uma grande vantagem no sentido de você repor aquela impressora com o modelo mais recente,
né? E com isso você movimenta o mercado, é importante para a loja e também geralmente é feito também em união com o próprio fabricante, tá? Então as trocas são boas oportunidades também para alavancar as vendas, né? Para promover determinados produtos e promoções que representam aumentos de vendas, né? Outra técnica muito conhecida são as milhagens, né? Que no nosso país basicamente se restringe nas companhias aéreas. Então, você, quanto mais voa, você recebe mais milhagem daquela operadora, né, daquela companhia aérea X, e vai juntando milhas que se transformam em pontos, e um número X de pontos te propicia determinadas viagens, né, numa certa distância. As viagens mais curtas, com menos pontos, você consegue. As mais longas, você vai precisar de mais pontos, e assim por diante. Mas esses pontos, nesse caso, são alcançados a partir de milhagem de voo, né? Que você fez com aquela empresa. Portanto, é um processo de fidelização de marca, né? Um outro tipo de promoção interessante são os gimmicks, né? Gimmicks são basicamente produtos cujas embalagens representam praticamente um brinquedo ou um jogo. Então, a partir daquela embalagem, né, daquele produto, você consegue atrair um determinado público, porque aquilo, além de ser, por exemplo, um produto do tipo chocolate, bala, ou coisa desse tipo, ele também vem com uma embalagem que é um brinquedo, né? Pequenos brinquedos. Eu lembro, não me lembro o nome, nem a marca, mas eu lembro muito bem umas pastilhas, né? Tipo de um drops, que vinha numa embalagem e tinha uma carinha de um pato. Você apertava essa embalagem e aí subia uma pastilha, um drops, saía pela boca do pato, né? E o consumidor pegava a balinha ali da boca do pato, tal, e experimentava, né? Então você tinha um momento lúdico para usar aquele brinquedo, né? Um exemplo disso também é uma famosa marca de chocolate que vinha num ovo, né? E esse ovo você abria, tinha alguns brinquedos ali dentro, etc. Também bem conhecida. E outro ramo extenso de promoções que gera muitas oportunidades são as demonstrações, degustações, experimentações e test drivers, né? Então você tem isso daí, por exemplo, dentro de um hipermercado, você vai ter várias experiências de degustações de produtos, em especial no fim de semana, onde tem um público que vai mais com calma fazer suas compras, e tem degustação de tudo, de gelatina, de chocolate, de iogurte, eventualmente até de churrasco, você tem degustação de café, diversos outros tipos de produtos, né? Isso representa uma alavanca no sentido de que o consumidor conheça o produto daquela marca e possa eventualmente se tornar um consumidor fiel, né? Demonstrações, quando você tem, por exemplo, uma fritadeira que não precisa de óleo e funciona com ar quente, e você vai ver lá como que funciona aquilo, né? Tem uma demonstração. Eventualmente pode ter até o cozimento ou a fritura de algum produto ali, de algum alimento. E você, além da demonstração de ver como funciona, você tem a degustação daquele produto. Você tem as experimentações, quando é permitido a você, por conta própria, experimentar, né, determinadas, por exemplo, uma poltrona, né, você experimentar uma poltrona que tenha massagem, por exemplo, então você ficar ali uns 5 minutos experimentando, né? Isso aí é um alavancador de venda, sem dúvida. Os test drives geralmente são utilizados na compra de veículos, né? Onde você pode
sair, dirigir o veículo, né, por perto da concessionária e normalmente com alguém da própria concessionária junto, te tirando as dúvidas, né? Outro processo são as amostragens. Então, você receber na sua casa ou nas compras de um ponto de venda amostras de produtos, para que você experimente em casa. É muito comum também nos shoppings a experimentação a partir de uma amostra, por exemplo, de perfume, né? É muito comum isso. Então, as pessoas acabam conhecendo aquele produto e um percentual dessas pessoas acabam ficando clientes, né, daquela marca, etc. Depois nós temos uma área muito extensa na área de promoção, que é a área de exhibitécnica, né? Isso daí, por si só, poderia representar uma disciplina inteira, por conta da variedade de possibilidades de exibição e exposição de produtos, né? Por exemplo, vitrines, né? Você tem o termo vitrinismo, são as técnicas para ter uma vitrine tecnicamente perfeita, dependendo do tipo de produto que você usa, as questões de iluminação, de cores, até de aromas, né? Que envolvem isso, organização de produtos, né? A exposição de produtos dentro da loja também, não só fora, né? Nas vitrines e etc. Outro fator importante são os eventos, né? Os eventos também são grandes oportunidades para exposição de produtos, né? Você pega eventos com grande participação de pessoas e, sem dúvida, é uma oportunidade ímpar de fazer lançamentos de produtos, mostras de produtos, né? Também a mesma coisa em convenções, encontros, reuniões, seminários de vendas, são formas de alavancagem, né, de vendas, encontros com possíveis clientes e nesses tipos de encontros e reuniões para conhecimento do produto. Então, tudo isso ajuda muito a equipe de vendas, né? Desfiles, festivais, gincanas, Olimpíadas, Copas, Jogos, são oportunidades incríveis, né, de exposição de produtos e movimentam certamente bilhões de dólares, né, anualmente por todo o mundo, né? Feiras, exposições, mostras, patrocínios. Então, forma de você, uma determinada empresa, patrocinar alguns desses eventos e feiras, também é uma forma de promoção e vendas. E também a gratificação por brindes, né? Você entregar brindes, né, a partir de determinados pontos de venda que remetam ao produto que você quer alavancar as vendas. Então, percebam que isso, na verdade, é um mundo muito grande, é um tema muito importante para se abordar em qualquer disciplina na área de vendas e vamos dizer que, em boa parte dos casos, eles representam essa equipe de promoção, né, equipe promotora, trade, marketing dentro de uma empresa, é uma área extremamente vital de suporte, né, para as atividades do dia a dia da equipe de vendas. Agora, cabe lembrar que isso por si só não resolve o problema, tá? As atividades de promoções devem ser combinadas às outras ações de promoção e dos 4 P's de uma forma geral, né? Então, além disso, você precisa fazer publicidade e propaganda desses eventos, né? Você tem que ter as equipes de venda ali junto, ações de marketing, telemarketing, marketing direto, divulgação em redes sociais, etc, 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 que junto com aquelas ferramentas de promoções e com o esforço da equipe de vendas, seja ela pessoal ou das atividades de venda em meio eletrônico, você tem realmente um arsenal de possibilidades para alavancar vendas e marcas e conceitos de forma bastante eficaz. E envolve muitos recursos, né?
Vamos falar um pouquinho de merchandising também. Acho que todo mundo já ouviu falar em merchandising. A maioria das pessoas pensa em merchandising, por exemplo, quando se vê um determinado produto num programa de televisão, ou especialmente numa novela, num filme, né? O produto de determinada marca colocada de uma forma que não é propriamente uma publicidade explícita ou uma peça de propaganda, mas ele aparece circunstancialmente numa situação e, de modo indireto, passa a mensagem para a pessoa que está vendo aquele evento. Pode acontecer em peças de teatro, pode acontecer em filmes, em novelas. Eu diria que praticamente tudo que se vê numa novela é fruto de merchandising, né? Desde o carro que o mocinho e a mocinha usam, o banco onde eles vão fazer um empréstimo, né? Ou os móveis que são usados nas casas principais, a roupa, o corte de cabelo, o relógio, os costumes, as modas, né? Tudo isso, as novelas, os filmes também, peças de teatro também, são bastante recheadas com essa atividade, porque é uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais sutil de se fazer a divulgação de produtos, né? Nós consideramos também, isso é importante vocês saberem, que para nós, merchandising também são todas as peças expostas, por exemplo, num ponto de venda do tipo cartazetes de produtos, por exemplo, de sorvete, de refrigerante, de cerveja, geralmente produtos alimentícios que você vê em bares e vê em restaurantes. Você também vê placas, né, luminosos na frente de determinados pontos de venda, com uma marca específica de cerveja ou de refrigerante, que patrocinam uma série de coisas dentro dessa casa. Então, tudo que as geladeiras adesivadas, né, vocês devem saber muito bem, mas entrar em qualquer ponto de venda, você vai ter geladeiras ali adesivadas com determinadas marcas, né, de produtos. Essas peças em si também nós chamamos de merchandising. Para vocês terem uma ideia, as embalagens dos produtos que estão no supermercado, da forma que eles são montados em pilhas, né, também são formas de merchandising, tá? Nós podemos considerar como formas de merchandising. Então, abre outra vertente enorme, um mercado espetacular para o merchandising. Imagine isso, o efeito do merchandising também dentro de uma Copa do Mundo, de uma entrega de Oscar, de uma Olimpíada, ou de qualquer outro tipo de evento, mega evento, né, global, que envolve muitos recursos e tem um potencial de vendas depois muito grande. Então, finalizando aqui nesse slide, eu já havia comentado algumas coisas, mas alguns aspectos importantes para o merchandising: o tamanho das embalagens, aparência, formato, cores, designs, formas de grafia e os cores de produto, formatos de produto, tudo isso daí também são fatores pensados em termos de merchandising. Porque o produto ele precisa se vender na gôndola, né? Quando eu vou num hipermercado, ninguém fica me vendendo as coisas lá dentro. Os produtos têm que se vender. E esse apelo visual desses produtos também faz parte do ferramental do merchandising, tá? Uma estante ou uma gôndola cheia de produtos formam uma imagem com essas embalagens, que por si só, a soma dessas embalagens pode ser chamada de uma peça de merchandising. E vocês podem perceber que as embalagens, elas, umas próximas das outras, muitas vezes apresentam um desenho, e esse desenho é proposital, né? Ele tem um apelo para aumento de venda. Exibe técnica nós já falamos também, tem a ver com basicamente a formação de exposição de produtos, né?
Eu coloquei aqui um texto também que vai ficar disponibilizado para vocês aí, né? Esses slides lá no Canvas. E aqui tem um pouco do que eu comentei, um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho de geografia de mercado. É um outro tema muito extenso, nós não vamos ter condição de aprofundar muito, mas a geografia de mercado é uma matéria que estuda a relação do ser humano num espaço físico, né? E o ser humano na sua diversidade, composição da população, por exemplo, origens, né, e composição de população, hábitos, comportamentos, a questão da educação e cultura, nível de riqueza dessa população, desejos e necessidades comuns, né, naquela região, né, que pode ser apontada desde países até lotes residenciais e quarteirões, né? Então, como é que é a disposição disso no espaço físico? Para poder identificar necessidades e desejos adaptados à educação, cultura, forma de trabalho, possibilidade de aquisição, né, capacidade de compra, hábitos, rotinas do dia a dia, né, e tipo de população, são fatores importantes para determinar o consumo, né, perfis de consumos diferentes. Nós podemos dizer que as cidades, na verdade, elas são frutos de pontos de venda, né? Na verdade, quando existia, vamos dizer, antes da Revolução Industrial, né? Vamos pensar, por exemplo, na época do feudalismo, vamos pensar na época em que as pessoas moravam praticamente na área rural, né? As cidades tinham um papel muito grande, né? Que se evoluíam de uma formação de aldeias como pontos de encontro de comércio, porque as pessoas, na maioria das vezes, não moravam na cidade, moravam na área rural, produzindo excedentes. Esses excedentes, na área agrícola, vinham para determinados pontos, que depois viraram as cidades, para fazer trocas. E isso foi um grande alavancador da população urbana depois, né? Obviamente, essa população urbana aumentou tremendamente a partir da Revolução Industrial, com a vinda da questão da indústria, né? A industrialização. E depois, a Revolução dos Transportes, onde nós pudemos ter meios, né, a partir do século XIX, finalzinho do século XIX, basicamente século XX e XXI, a questão do deslocamento, né? O deslocamento em condições muito mais favoráveis e rápidas, né? Os meios de transportes, as rodovias e etc. Então, nós começamos a ter centros comerciais em certas rotas, né? Inclusive nas estradas, tal, porque era fácil acesso. E aí a criação dos shopping centers, né? Os grandes lojas de departamento, que nós já comentamos. E, então, isso seria mais ou menos objeto de estudo da geografia de mercado, né? Um aspecto importante da geografia de mercado é a questão da localização, a criação do ponto de venda, a criação do ponto comercial, os lugares onde se vende bem, onde se não se vende nada, a importância do fluxo do transporte, etc., que era extremamente relevante. Hoje, dependendo do produto, também é muito relevante, lugar de estacionamento, etc. e tal. Porém, nós temos que pensar nos últimos tempos, né? E em especial aí no pós-pandemia, nós fizemos uma mudança muito drástica, onde a questão do ponto de venda não era tão relevante, né? Não passa a não ser tão relevante em função vamos dizer assim, da excelência que nós temos hoje nos canais de vendas digitais, né? E no aprimoramento das redes logísticas de entrega, confiabilidade, meios de pagamento à distância, etc. Então, nós estamos ainda no início de uma era, vamos ver até que ponto
as localizações, os fluxos de pessoas continuarão sendo tão importantes no comércio. Sempre foram, eu acredito que vai ter ainda uma relevância para boa parte dos produtos ainda, mas com certeza ela será bem reduzida em função desses hábitos que nós adquirimos ao longo dos últimos 15 anos e que foi exacerbado a partir da pandemia, se espalhando praticamente em todas as dimensões da sociedade, né, de possibilidades de compra. Aqui nós também, um outro objeto da área de geografia de mercado, para vocês terem uma noção, na geografia de mercado a gente estuda como que é a configuração viária das cidades e como que elas cresceram. Então, por exemplo, tem certas cidades que cresceram nesse estilo espinha de peixe. Por exemplo, uma estrada passava por um lugar, nesse lugar começou a ter um vilarejo, esse vilarejo começou a se expandir, então pequenas ruas a partir da estrada começaram a ser criadas, né? Essa parte da estrada virou a avenida principal da cidade, a avenida do comércio, geralmente, e a cidade se desenvolveu assim. Aqui na nossa região de Campinas, algumas cidades podem ser consideradas exemplos de desenvolvimento da configuração viária da cidade por espinha de peixe, né? A estrada passava no meio ali e a cidade foi criada a partir desse nó, né? Da eventualidade da estrada, né? Existem outras configurações. Tem uma configuração chamada de laço, por exemplo, quando a cidade é criada a partir de uma topografia onde aqui no meio pode ser, por exemplo, uma pequena colina, né? Um monte, alguma coisa nesse sentido, que tem um relevo mais alto, né? E aí a estrada é desenvolvida contornando aquela figura geográfica. Essa aqui passa a ser realmente a Avenida do Comércio, e a partir de tudo isso vai tendo as ramificações acima, nesse ponto mais alto, ou mesmo no ponto mais baixo, e a cidade se desenvolve assim. Outras se desenvolvem como se fosse um galho de árvores, né? Não tem propriamente uma avenida muito ressaltada em termos de quilometragem, mas geralmente seria o que seria o tronco principal, talvez a principal via de acesso, a principal avenida, e a partir daí existem ramificações, dependendo do que temos aqui geograficamente, pode ter algumas características a cidade, outras seguem em paralelo, né? Essa configuração ocorre muito, por exemplo, quando você tem uma avenida de um lado, outra do outro, e no meio você tem um rio, por exemplo. Então, muitas cidades aqui da nossa região também têm essa configuração. Elas têm um rio, e a partir das duas margens dos rios você tem as principais vias de acesso, e tudo mais se desenvolve a partir desse rio. Aqui também o rio pode ter, não ser muito reto assim, ele pode ter um serpenteamento do rio, da mesma forma, ao lado do rio tem a avenida e também depois as vias de acesso. Outros têm um ponto central, uma praça, alguma coisa assim, e depois saem para os diversos pontos. Geralmente aqui é o ponto principal do início da cidade. Aqui é uma cidade que você tem uma cidade planejada. Nós temos alguns exemplos de cidade planejada, por exemplo, como é Brasília. Então, isso daqui é uma coisa bem geográfica, bem determinada. Geralmente as avenidas têm uma numeração e as ruas também têm, numa certa sequência. Então, são chamadas cidades planejadas, né? Aqui na região de Campinas, nós temos, por exemplo, Rio Claro, é uma cidade que atende bem essa formatação. E a outra seria uma formação natural que tem outras somas de influências, né? E podem ser
podem ter duas grandes vias e que depois você vai tendo os desdobramentos. Talvez, eu falando assim, vocês devam ter lembrado de algumas cidades aí que vocês conhecem, né? E isso daqui, por que é importante para nós? Porque aqui vai mostrar a questão da localização dos pontos de venda mais valorizados, tá? Você tem que estudar a cidade, entender o fluxo, para poder entender como que é o comércio de rua, né? Como que se desenvolve o comércio consumidor e as tendências de crescimento daquela cidade, bairros novos, enfim. Tudo isso é estudado na área de geografia de mercado. Nós não temos condição de aprofundar muito nisso, em função do tempo, da disciplina. Aqui eu faço mais alguns comentários dos tipos de fluxos que existem, né? Algumas pessoas estudaram isso mais profundamente, como Kristaller, e descobriu, por exemplo, algumas coisas. Por exemplo, que existem comércios que têm uma área de atuação muito pequena e comércios que têm áreas de influência muito grande. Ele descobriu que os pontos de venda do tipo padaria, as padarias têm influência em poucos quarteirões, né? Dificilmente esses bens de conveniência, uma pessoa sai daqui para comprar um pão aqui, né? Ele vai comprar um pão na padaria mais próxima, geralmente, ou a preferida dele numa certa região. Então, nós vamos ter em qualquer cidade muitas padarias, por exemplo, muitos bares, e assim por diante, né? Tipo açougues, pequenas vendas, etc. e tal, né? Hoje os hortifrutis, por exemplo. E você tem pontos de venda de bens especializados, por exemplo, móveis, aonde você tem o menor número de pontos de venda e que podem atrair públicos de mais distância, porque não é uma coisa que você compra todo dia ou toda semana. Então, a gente compra móveis na vida, o quê? Uma pessoa que comprou muitos móveis na vida vai comprar talvez 20 vezes na vida, né? Inteira, 30 vezes. Agora, comprar pãozinho é todo dia, leite é todo dia, frutas, etc e tal, uma vez por semana, sei lá. Então, tem uma repetição muito grande. A nossa tendência é não precisar sair muito de onde a gente está para comprar. Ou aproveitar um trajeto, por exemplo, que nós temos para ir para a escola ou para ir para o trabalho e comprar ali de passagem, mas não ir diretamente comprar um pãozinho do outro lado da cidade. Não. Eu posso até comprar lá porque eu tenho um deslocamento todo dia para determinada região, então quando eu passo eu compro, né? E no caso das lojas de imóveis, não. É um evento tão especial que você pode, inclusive, ir para outras cidades para procurar móveis, né? Você não vai fazer questão de andar muito, porque você compra muito pouco, poucas vezes, né? São compras de valor agregado alto e que vale a pena pesquisar e buscar em vários lugares informações, né? Ou comprar num lugar mais longe. Isso também é fruto da geografia de mercado e essa pessoa estudou isso, o Kristaller, né? Tem vários desdobramentos disso, né? Nós não vamos poder entrar com muita profundidade nisso, mas eu gostaria de dar essa primeira visão, né? A questão da acessibilidade é uma coisa também muito importante na questão de vendas, tá? Eu vou deixar esse material para ser lido. A questão dos fluxos, os tipos de fluxo que as pessoas fazem. Nós temos um tráfego do dia a dia das pessoas, né? Para compras cotidianas, como nós já falamos, mas tem um tráfego que as pessoas fazem de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Pelo menos fazíamos isso, né? Hoje muitos de nós não está fazendo mais, pelo menos no ritmo que fazia, né? E a tendência é reduzir muito isso. Isso vai ter um impacto nas vendas, não tenha dúvida, que vai ter que ser compensado com os meios digitais de vendas e outros meios.
porque aquela compra de impulso, por estar passando perto de um lugar, vai se transferir para a tela de um celular ou de um notebook, né? Então, isso daqui são coisas que existem, por exemplo, tráfegos na época de férias, né, de estradas, também geram um impacto muito favorável nas compras, né, para os lojistas, né, incentivo de comércio em determinados períodos de férias, de certos tipos de produto. Isso também é estudado na geografia de mercado. E, para finalizar, aqui tem alguns exemplos sobre pontos de venda, aonde colocar e aonde não colocar uma loja, tá? Então, vejam, aqui, nesse primeiro quadro, no nosso livro base, né, Gestão de Marketing, ele mostra qual seria uma localização ideal para colocar um ponto de venda, tá? Seria na esquina de uma rua secundária com uma rua ou avenida principal, com um fluxo de carro favorecendo a possibilidade de acesso a isso, e com uma área de exposição grande, ó, para uso de vitrinismo e visibilidade de quem passa de carro ou a pé. Então, o que vale muito para alimentar as vendas físicas nas cidades é o tamanho da fachada do negócio, tá? Não a área total, mas o tamanho da fachada, que passa a ser uma área de exposição e que a gente explora com as técnicas de exibitécnica que nós já falamos. Por exemplo, um ponto de venda no meio de uma quadra de uma via secundária não é considerado uma localização nobre, como essa. Um ponto de venda numa curva não é também. Por quê? Porque quando eu estou vindo com um veículo aqui, a minha preocupação é prestar atenção na curva e não na fachada da loja, né? E se tiver uma ladeira, então pior ainda, tá? Para quem vem daqui, até que não é tão ruim essa localização, porque eu estou descendo numa curva mais aberta e eu consigo enxergar melhor aqui. Mas para quem vem do sentido oposto, essa localização é muito ruim para atrair esse público que passa aqui pertinho, preocupado em fazer a curva, tá? Uma situação dessa também, que você tem uma avenida aqui e um ponto de venda que só pega um pedacinho dessa rua, não pega essa avenida, e que tem uma mão única, e essa mão única vai jogar aqui. Você quer entrar nesse ponto de venda, mas você não consegue fazer a curva aqui à sua esquerda. Você vai ter que ir na outra esquina e para o outro lado descobrir qual que é a rua e vir por aqui. Isso dificulta demais esse ponto de venda. Ele vai vender, em média, bem menos do que esse daqui, ó. E uma localização péssima é quando você está num beco sem saída, tá? Se eu for fazer venda que dependa de fluxo de pessoas, uma loja num beco sem saída, que dependeria de um fluxo de pessoas para compra de impulso, é um dos piores lugares que tem, tá? Dependendo também da situação de descida e subida de uma via, também são pontos de vendas não muito bons. Aqui é muito interessante, inclusive, quando tem um farol, né? Ou um semáforo, que as pessoas fazem as suas paradas aqui, ó, esperando abrir o semáforo, e elas ficam olhando de dentro do carro e começam a perceber que aqui tem essa loja, que ela não está preocupada em guiar, ela está parada aqui esperando passar o tempo para abrir o farol. Então, esse ponto de venda é favorecido muito com essa situação, tá? Só para vocês entenderem a questão da psicologia envolvida, vamos dizer assim, na questão da localização e os fluxos, né? Os fluxos das vias, vamos dizer, favorecendo a questão da localização. Eu repito que isso tem que ser associado também com estacionamento, mas que tudo isso que eu estou falando, a gente não sabe o tamanho que vai ficar daqui para frente, né? Certamente, tudo isso que era vital há um tempo atrás,
hoje pode ter uma importância média apenas, ou até nenhuma, dependendo do tipo do produto e dos canais eletrônicos que você tem para vender, tá certo? Mas, de qualquer forma, isso continua existindo, essa influência vai existir. Nós sabemos que apenas numa dimensão um pouco menor, né? Ou talvez muito menor. Vamos ver como é que vão ser aí os próximos capítulos dessa nossa aventura aqui com a pandemia, né? Pessoal, eu espero que tenha sido, de certa forma, esclarecedora essa parte. Eu vou deixar esse material lá no Canvas, vocês devem consultá-lo. Também é assunto das nossas aulas, é a última, vamos dizer assim, a última etapa de conteúdos que eu estou pondo para vocês. Vocês, por favor, depois de verem essa aula, anotem suas dúvidas e na sexta-feira, agora dia 11, a gente pode também tirar algumas dúvidas ou fazer algum debate em cima de algum ponto, tá bom? Agradeço muito a atenção e até os próximos passos, tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado.